aí que vamos começar a fazer aqueles vídeos que a gente conversou ontem, seguindo as dicas de vocês, as sugestões. Eu quero fazer o máximo, assim, bonito, bem feito, que vocês usem mesmo, não é só olhar a maquiagem e vocês dizerem aquelas coisas lindas que vocês me dizem, é vocês saberem usar. Então vamos lá. Eu dividi, esses aqui são todos os meus pincéis, tá? Eu dividi em dois grupos. Pincéis de detalhes, para esfumar, para fazer cantinho, para, enfim, para rosto, para olho, e pincéis de face, para pó, para iluminador, para blush, para base, não. Menos esse aqui, ó. Esse aqui não tá no lugar certo. Ele tinha que estar aqui ou aqui, mas ele não cabe. Então eu tive que botar ele de fora. Bom, então vamos lá. Você, né, ficar... Esses pincéis aqui, por que a gente fala que é pincel de detalhe? Porque você vai passar em superfícies do rosto menores. Por exemplo, abaixo do olho, para fazer côncavo, para fazer acima do côncavo. Então você vai usar esse tipo de pincel, que tem duas esponjinhas. Normalmente os pincéis não têm número, só se você for comprar um pincel de uma marca famosa, da Luciane Ferraz, da Bruna Tavares, da Mariana Saad, da Macrylan, da Love Beauty. Eles têm números, certo? Normalmente não tem. Então, por exemplo, esse pincel aqui é um pincel da Vult muito conhecido, que é o número 15. Você já viu elas usarem, já me viu usar. Ele é chamado de pincel rabo de cavalo. Por quê? Porque ele esfuma superfícies maiores, que são aquelas acima do côncavo, quando a gente quer espalhar bem a sombra e fazer com que ela fique cada vez mais diluída. Então, esse tipo de pincel é o ideal. Ele é barato, você acha ele em qualquer loja de cosmético e agora ó, em farmácia. Farmácia que tem stand da Vult tem esse pincel, tá? Bom, aqui a gente tem um outro pincel bem parecido, você vai ver que é rabo de cavalo também, porém ele é da Ruby Rose. O da Ruby Rose até tem um número aqui, ó, é 40. Então, também você acha em qualquer farmácia, loja de cosméticos e lugares que tem stands da Ruby Rose. Então, todos esses daqui que eu tô mostrando pra vocês são pincéis de esfumar, principalmente côncavo e acima do côncavo. Esse outro aqui, da Make Me também, ó, pincel de esfumar. Então, esses pincéis que eu estou mostrando pra vocês são pincéis que a gente usa quando a gente fala, vamos esfumar o côncavo ou acima do côncavo. São pincéis largos assim. Aqui eu tenho os de unicórnio, que eles são bonitinhos por serem de unicórnio, mas você tá vendo lá, ó, ele é um pouquinho mais gordo. Ou seja, quanto mais gordinho for a ponta do pincel, maior a superfície que ele vai esfumar. Então, por exemplo, se você tá fazendo côncavo e acima do côncavo, você vai usar pincéis médios. Esse aqui já é um pouquinho mais gordo, ou seja, ele vai esfumar mais ainda. Então, você pode começar com esses, esfumando a sombra que você quer, e depois dar acabamento com esse aqui, que é bem gordão. Então, você vai tocar bem delicadamente na pele do olho, para fazer aquele acabamento da sombra que você quer. Esse aqui um pouquinho mais quadrado, a gente usaria para selar a área abaixo dos olhos com o pó solto. Eu uso muito esse tipo de pincel quadradinho assim, ó, para selar abaixo dos olhos. A gente vai ver um pincel um pouquinho mais específico. Esse aqui é um pincel lápis. Por quê? Ó, o próprio formato já te diz. Ele é muito bom para esfumar cílios inferiores ou colocar sombra no cantinho lacrimal, porque ó, ele é bem pontudinho e firme, ele não é molinho como aqueles outros de esfumar, ele é um pincel mais firme. Bom, aí nós temos aqui o chanfrado, que vai ter em vários tamanhos. Esse pincel chanfrado é bom para quê? Fazer delineado com delineador em gel. Ele é perfeito, por quê? Porque você vai colocar ele na mão, ó, já tá até do jeitinho lá, ó, pro olho esquerdo, e vai fazer o traço. Serve também para você delimitar a sobrancelha com o corretivo, sabe? Fazer aquele recorte para a sobrancelha ficar bem bonita, também serve. Ele é muito bom para isso. Eu tenho ele em vários tamanhos, numa necessidade aqui de mostrar. Esse pincel aqui, que é um pincel achatadinho, porém peludinho,
É um pincel para passar sombra, para aplicar sombra. Então, você vai puxar a sombra e vai dar batidinhas nesse pincel achatadinho. Então, eu tenho ele assim. Eu tenho ele assim um pouquinho mais largo, mas é para a mesma função. Eu tenho ele assim, bem fininho. Ah, esse aqui é um chanfrado pequenininho, ó. Dá para você fazer sobrancelha. Ótimo para fazer sobrancelha ou lábio. Se você quiser recortar bem o lábio com o batom. Ele é ótimo, ótimo, ótimo. Esse aqui é um pincel para aplicar sombra no cílios inferiores. Quando a gente dá aquele acabamentinho, que a gente esfuma o preto com marrom, esse aqui é o pincel ideal. Ele é bem firme aqui. Eu tenho ele da Beauty Box. Esse aqui foi baratinho. Esse aqui é da Beauty Box, tá? Ele é o E1. Aqui diz que é pincel de sombra. Mas eu colocaria de sombra para cílios inferiores, porque fica perfeito o acabamento. Fica muito bom. Bom, então esses aqui são pincéis mais de detalhe. Eu tenho um outro aqui bem pequenininho, que é da Real Techniques, que a minha filha trouxe pra mim, que também serve para aplicar corretivo na pálpebra móvel e fazer aquele recorte da sobrancelha. Fica bem definidinho mesmo. Então, pincel para fazer delineado de gatinho. Esse aqui, ele é um pincel bem fininho e ele é angulado, certo? Para que você já pegar ele aqui, você molha ele no delineador e vai. Eu gosto muito dele. Por quê? Porque ele é fininho e se fizer borradeira, é mais fácil de você limpar. Bom, e aí eu tenho vários outros aqui que são mais ou menos parecidos, né? Vão ser mais ou menos largos, ou enfim, aqui tem outro pincel lápis, tá vendo aqui? Tem um pincelzinho lápis, é um pincel para você fazer cantinho lacrimal, para você fazer cílio inferior, enfim. Aqui tem outro pincel para aplicação de sombra, ele é angulado, tá vendo? Ele é meio chanfrado, também para aplicação de sombras. Aqui eu tenho outro pincelzinho fininho para aplicar o delineador em gel. E assim vai. Bom, aí nós temos aqui os outros pincéis de detalhes, ó. Ah, mas eles são todos quadradinhos, gordinhos. Porque o que você mais faz na maquiagem é esfumar, não é isso? Então, você tem vários pincéis. O que diferencia um pincel do outro, além da aparência? Ah, um é mais quadradinho e um é mais redondinho. As cerdas. E qual é a área que você quer utilizar? Se é uma área grande, ou grande assim, né? Você vai passar aqui numa área abaixo ali dos olhos, pode ser o chanfrado ou redondo. Ou se você quer uma área um pouquinho menor, que é essa aqui e essa aqui. Dá até pra você fazer contorno no nariz. Bom, aí vem os pincéis de detalhe, os pincéis bem fininhos, como este daqui da Love Beauty, que é o LP82. Já está dizendo que ele é um pincel de precisão. Por quê? Ele é bem fininho. Então, ele vai esfumar uma área menor. Exemplo, quando você quer esfumar dentro do côncavo, você já fez a primeira sombra, já esfumou com aquele pincel gordo, e aí você vai fazer um detalhe, ou seja, vem com a segunda cor. Aí você vem com um pincelzinho um pouquinho menor, porque ele encaixa direitinho no côncavo. Ele é um pincel de detalhes. Ele, que é o famoso 136 da Dye Makeup, que vocês já viram a maioria delas falando, porque é um pincel maravilhoso. A cerda dele é super macia. Ele é caro, gente. Ele não é um pincel barato. Mas como você pode ver, ele é um pincel usado para precisão. É aquilo que eu expliquei. Quando você vai lá no côncavo, que você quer que aquela cor fique mais concentrada naquele lugar. Você vai pegar um pincel mais fino, finicutico. E eu tenho um outro fininho aqui, que também é da Love Beauty, que ainda é o mais fino de todos, que é o LP80S. Esse aqui é piquititico, ó. Tá vendo? Então é quando você quer fazer cantinho preto. Você quer especificamente fazer só o cantinho, não quer espalhar muito. Então você vai usar um pincel como esse aqui. Então esses três pincéis fininhos são para aplicação das sombras no côncavo e cantinho. Para aplicar, por exemplo, esse pincelzinho quadrado, que você pode aplicar o corretivo na pálpebra móvel. Esse outro quadradinho,
que você pode aplicar o corretivo na pálpebra móvel ou usar ele para colocar sombra no cílio inferior, porque ele tem o topo reto. Tá vendo aqui? Ele é retinho, então é muito bom, ele encaixa direitinho no cílio inferior. Esses pequenininhos que são bons para detalhe, para recortar a sobrancelha com corretivo. Esse outro menorzinho aqui, que você também pode usar para fazer a sobrancelha, porque ele é chanfrado, mas se você quiser fazer o recorte com corretivo também pode. Você percebeu que às vezes você pode usar o pincel para mais de uma situação? Porque você vai trabalhar com várias cores, você vai trabalhar com alguns tons, e aí você acaba sujando. Então assim você tem opção. Então a gente tem um gordinho aqui bem firminho, ó, isso aqui é bem durinho. Pra quê? Isso aqui é bom pra fazer contorno no nariz, ó. Ele é chanfrado, você vai pegar ali o contorninho e, ó, passar aquela quantidade de sombra, ó, de contorno no nariz. Ele é firme. Aqui a gente tem um outro lápis, só que mais gordinho, menorzinho, pra áreas menores. Às vezes você quer fazer o esfumado em cima do olho, você passou o lápis preto, quer esfumar. Então, esse pincel é muito bom, porque ele é, ó, específico lá na pálpebra, certo? Agora a gente vem com os pincéis para usar no rosto. Óbvio, eu sei que vocês sabem, tem muita coisa aqui que eu vou falar que é óbvia, né? Mas é bom a gente falar, porque tem gente que não sabe o óbvio. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Pincel chanfrado. Para que serve esse pincel chanfrado? Contorno. Vocês estão vendo até que a cor dele é de contorno. Aqui, ó. Ele é chanfrado, então ele faz, ó, exatamente isso aqui no rosto. Você faz aquela boca de peixinho, ele encaixa ali e espalha o produto. Ele é perfeito para isso. Tem outro aqui igual. Esse aqui é o famoso língua de gato. O língua de gato é usado para fazer... Eu já usei ele para fazer contorno, porque eu acho que você faz aquela boca de peixinho. Se esse aqui meu estiver sujo, eu acabo usando o língua de gato. Mas ele é bom para passar base e deixar a base mais suave. Então você passa uma quantidade pouca de base e ao invés de você aplicar com o kabuki, você vai aplicar com ele. Ele vai dar uma cobertura mais leve, porque ele vai fixar a base, mas não muito, ele vai mais espalhar e você vai dar acabamento com a esponjinha. Então ele é bom para base e é bom também para você fazer contorno, se você quiser, se você tiver mais de um, né? Esse pincel aqui, que é um pincel que a minha filha trouxe para mim, da Real Techniques, tá? Ele é um pincel de esfumar, mas eu uso ele para aplicar o pó abaixo dos olhos, na zona T, na zona T, ó, no triângulo invertido, ou o pó no rosto. Ah, mas ele é curto, Ana, mas até dá. E há quem use esse pincel para passar base, também pode. O pincel, famoso pincel para pó, na face, que é esse pincel bem gordão. E esse aqui bem gordão que eu comprei da Real Techniques, como ele mesmo tá dizendo ali, pincel kabuki para fazer contorno suave, F11 da Beauty Box. Veja, eu nem faço contorno com ele, porque eu fico com dó de fazer contorno com isso aqui. Olha o tamanho dele. Ele é tão bom para passar pó que eu prefiro pó solto ou pó compacto, que você dá as batidinhas no rosto. Eu acho que ele se encaixa melhor do que você usar ele para fazer contorno. Mas você pode fazer o contorno em pó. Você pode usar ele para fazer o contorno em pó e ele também. Você pode usar esses dois aqui, ó, para fazer contorno em pó. E esses dois aqui para selar com pó. Pode ser solto ou pode ser pó compacto. Aqui a gente tem também um outro pincel da Real Techniques, que é um pincel bem quadradinho. Para que ele é? Aqui tá dizendo que ele é para base, para você aplicar base. Sinceramente, eu tive um pouco de dificuldade, porque ele é bem firme, né? Aí eu caio lá no língua de gato para passar base. Então, dá para eu passar base com ele? Dá. Mas se eu tiver o língua de gato, sabe o que eu acabo fazendo com esse pincel? Usando para fazer contorno. Porque, olha, ele é bem retinho. Então, você vem aqui, pega o contorno cremoso e faz a boca de peixinho e passa. Fica aquele risco, que é mais fácil de você esfumar. Então, eu prefiro usar ele para contorno. Mas se você quiser usar para aplicar base, também serve. Ele vai ficar aqui junto. Aqui, a gente tem esse pincelzinho aqui, da Real Techniques, que também é para pó. Gente, é muito pincel para pó? É, gente, porque o pincel fica com a cor. Então, por exemplo, se eu usei esse pincel aqui para fixar o pó solto, ele vai ficar branco, certo? E o que eu faço? Eu pego esse menor, uso ele para aplicar o pó branco,
que é o pó solto, e uso esse daqui no rosto, ou esse, ó, tanto faz. Posso usar esse como posso usar esse, para aplicar o pó compacto no rosto, e deixar esse aqui para uma área menor. Você compra lá um conjunto de pincéis, ai meu Deus, mas tem um monte de pincel para pó, porque você vai sujando. Aí, ou você lava toda vez que usa, ou você junta uma grande quantidade para lavar depois. Por exemplo, tem gente que lava a cada semana ou a cada 15 dias. Deixa lá de molho, lava com detergente neutro ou com sabonete de bebê. Depois passa um pouquinho no condicionador ou no amaciante para as cerdas voltarem a ficar molinhas de novo. Então aqui vocês viram uma série de pincéis para pó, para contorno, para base ou para contorno, para pó solto, para pó compacto. Aqui a gente tem o kabuki. O kabuki, gente, é o famoso pincel reto para aplicar base. Esse é o pincel que eu particularmente mais gosto, porque eu tenho mais domínio sobre o produto. Eu sei onde dar batidinhas e ele não absorve produto. Então você vai ficar batendo no rosto e a base vai ficar sendo colocada até ele ficar seco. Quando você der batidinhas no rosto e sentir que ele tá seco, acabou a base. A base foi toda aplicada. Aqui a gente tem um outro tipo de pincel que eu uso pouco, mas vou voltar a usar, que chama-se Dual Fiber. Dual de 2, Fiber de fibra. 2 tipos de fibra, branca e preta, aqui no meio. Ele serve para quê? Aplicar base. E como o língua de gato, ele faz uma aplicação bem suave. E por último, e não menos importante, nós temos aqui o nosso pincel leque. Esse aqui é da Belly Angel. Para aplicar o quê? Iluminador. Acima aqui da maçã. Apesar de que eu já vi a Camila Coelho fazendo contorno em pó, né? Com esse pincel. Então, pra você ver, né? Você vai adaptar ao teu jeito de maquiar. Então é isso, gente. Aqui tá toda a coleção de pincéis para face, tanto para base como para pó. E os outros pincéis todos que eu mostrei para vocês de detalhes. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado, que é o principal. Qualquer dúvida, comenta-nos, fala nos comentários, no direct. Já se inscreveu no Instagram? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou com alguém? Para mais gente vir se inscrever, dar like nas fotos e tudo mais? Gente, muito obrigada. Obrigada por gostar de mim, obrigada por gostar do meu trabalho, do meu jeito de ser. Quero fazer cada vez mais o que vocês gostam, o que vocês acham útil. E sempre vou estar me adaptando às circunstâncias e às dicas que vocês me dão. Eu não sei tudo e muito pelo contrário. Preciso de vocês para estar cada vez melhor. Tá bom, meus amores? Um beijo muito, muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.